Desde 1981, há um local onde o teu futuro se constrói com bases sólidas. Um local de aprendizagem. Um centro para formação contínua. Uma comunidade dedicada ao teu futuro. Uma casa para formandos, profissionais, líderes. Para todas as pessoas que querem melhorar competências e conhecimentos. Para candidatos a um emprego qualificado. O Cicopno dinamiza ações para jovens e adultos. Promove a inserção no mercado de trabalho e está atento às reais necessidades de formação das empresas, num setor da construção cada vez mais global. Aqui na Maia, somos casa para mais de 2.000 pessoas, incluindo formandos, formadores e colaboradores. A nossa missão principal é apoiar e valorizar os recursos humanos do setor da construção civil e obras públicas. Cicopno, a formar com excelência desde 1981. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Quinta às 5. O meu nome é Rui Valente e sou o diretor do Cicopno. Este webinário integra um ciclo de webinários que são dedicados ao tema Construção 21. Irão decorrer em ambiente web, às quintas-feiras, às 5 da tarde, e são especialmente dirigidos aos profissionais do setor, mas também ao público em geral. Nós criamos estes webinários como forma de melhorar a nossa comunicação. Nesta fase em que estivemos confinados e o resultado da pandemia, a estratégia assentou em duas palavras-chave: inovação e adaptação. Inovação, por um lado, porque já tínhamos dedicado o ano 2020, mesmo antes da pandemia, para a inovação digital dos nossos modelos pedagógicos, era uma forte aposta que nós tínhamos. E de adaptação, porque efetivamente tivemos que nos adaptar às novas circunstâncias, tivemos que adaptar todos os nossos modelos de formação para a formação à distância e temos neste momento a nossa atividade praticamente a ser desenvolvida em modelo de formação à distância. Estamos já com nova oferta formativa disponível também, alguma formação presencial, na medida em que é necessário termos também a aplicação de modelos práticos e de formação prática e nas nossas oficinas. E, por outro lado, também já temos uma oferta disponível nas nossas redes sociais e na nossa página. Estejam por isso atentos às nossas notícias e espero que este seja um bom webinário. Olá, boa tarde. Venho também aqui, a seguir ao nosso diretor, agradecer a todos o interesse pela participação nestes webinários, que se realizam todas as quintas às 5 e o tema principal é Construção 21. O webinário de hoje tem como oradora a doutora Emília Telo, que é diretora dos Serviços para a Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho e é também coordenadora do Porto Focal Nacional da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho. Agradecemos desde já a sua disponibilidade, sabemos que foi uma semana difícil para si, foi de mudança, de muito trabalho, no entanto, não deixou de aceitar o nosso desafio para falar sobre este tema de grande atualidade, que é a avaliação dos riscos no setor da construção e a Covid-19 e vai falar mais especificamente sobre a ferramenta OIRA. No final poderão durante a apresentação colocar as questões que a doutora Emília Telo responderá no final e vamos então dar início ao nosso webinário, à nossa apresentação. Então até já. Muito boa tarde, é com muito prazer que estou aqui hoje a falar da ferramenta OIRA, uma ferramenta de avaliação de riscos
nos locais de trabalho para vários setores de atividade. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar o CICOPN, no nome das pessoas que organizaram este seminário e que me fizeram convite, ao engenheiro António Bastos e à engenheira Rita Val, que está aqui também conosco. Também, além de agradecer o convite, queria dizer que também esta parceria que o Ponto Focal Nacional da Agência Europeia para a Segurança e Saúde tem com o CICOPN é de há muitos anos. A ACT colabora com o CICOPN há muitos anos e para nós é um prazer voltar a estar aqui em mais uma iniciativa que vocês organizam. O meu obrigado. A ferramenta OIRA é uma ferramenta, como podem aqui ver, é o acrónimo do inglês Online Interactive Risk Assessment e é uma ferramenta, como eu disse ainda há pouco, que nos ajuda ajuda as microempresas, os empregadores das micro e pequenas empresas a fazerem a sua avaliação de riscos nas suas empresas. Esta ferramenta, embora seja construída com o fim de ajudar estas micro e pequenas empresas, não é utilizada só por elas. Pode ser utilizada por médias empresas e grandes empresas, mesmo aquelas que têm serviços organizados na área da segurança e saúde do trabalho, internamente. Nós temos um exemplo a nível europeu, a Daimler tem a ferramenta OIRA para, em todos os seus consórcios, fazer a avaliação de riscos por todo o mundo onde tem as suas instalações. Por isso, ela é também utilizada nos serviços internos das grandes empresas. Como podemos aceder à ferramenta OIRA? Temos aqui o portal mais direto, é aqui através do nosso site da Autoridade para as Condições de Trabalho. Esta é a nossa primeira página. Podemos vir aqui à área da Segurança e Saúde do Trabalho e vamos aqui a um canto que diz Ponto Focal Nacional da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho e aqui temos algumas atividades que o Ponto Focal desenvolve, onde nós fazemos aqui também a divulgação das iniciativas e dos conteúdos que vamos construir para toda a comunidade. Aqui do vosso lado esquerdo, direito, têm a ferramenta OIRA e entram e têm aqui as nossas várias ferramentas, já são 15 neste momento, onde podem ter depois acesso a cada uma destas ferramentas. Outra forma muito simples, e para não estarmos a perder assim, andar aqui por caminhos e mais caminhos, é irmos a um motor de busca, a qualquer motor de busca e escrever a palavra OIRA. Ao escrever a palavra OIRA, nós entramos aqui selecionamos, entramos na página mesmo oficial, que é da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, e temos aqui várias informações, notícias novas, o que é que vai havendo publicações, materiais de publicidade que também vão sendo produzidos, os nossos 17 parceiros setoriais que construíram juntamente com as entidades nacionais e também com a Agência Europeia esta ferramenta OIRA para os seus setores. Temos materiais de divulgação, cartazes, folhetos que podem vir aqui. Nós para esta ferramenta da construção civil ainda não temos panfletos nem folhetos, mas temos pósteres e folhetos para a restauração, para a reparação automóvel e para os escritórios. Quando eu quero fazer uma avaliação de riscos, isto está em inglês, por isso eu vou aqui selecionar a nossa língua, por aqui em português. Já fica mais fácil para todos terem um acesso a toda a ferramenta. Está desfasado aqui no tempo. Agora pus numa outra língua. Vou aqui esta parte, já está em português, como veem. Vamos aqui, no centro desta página, nós temos aqui OIRA e ferramentas. E nós queremos ferramentas para avaliar os riscos. Então vamos aqui ao segundo item, ferramenta OIRA, e vai-nos aparecer a página com as várias ferramentas. A última foi publicada agora no dia 8 de julho, mas não é portuguesa. Nós queremos as ferramentas portuguesas. Então vamos aqui selecionar o nosso país. Selecionamos do lado esquerdo aqui Portugal, nós já neste momento temos
15 ferramentas portuguesas. No total, elas são 172 ferramentas, sendo que nós temos 60 mil utilizadores e cá em Portugal 8 mil utilizadores. Notem que, embora só existam em português 15 ferramentas, correspondem a 8% das ferramentas que existem, mas a taxa de utilização é de 15%, por isso maior até do que o número de ferramentas. Por isso nós somos um dos países que também divulga e promove estas ferramentas e que as micro, pequenas empresas e todos os profissionais da área da segurança e saúde do trabalho também vêm tentar utilizá-la e buscar informação nestas ferramentas. Quando entramos aqui, temos as tais 15 ferramentas, já agora para vocês conhecerem o que é que nós temos aqui uma ferramenta OIRA que foi publicada há pouco tempo, que eu vou falar no final da minha apresentação. Em março nós publicamos uma ferramenta para a indústria extrativa a céu aberto. Esta ferramenta, este setor que vamos aqui trabalhar hoje foi publicado no dia 8 de janeiro. Temos para a agricultura, temos 4 ferramentas para a área agroalimentar, para a indústria agroalimentar, produtos de padaria e pastelaria, produtos hortofrutícolas, produtos lácteos, produtos cárneos, restauração, escritórios. E na página seguinte ainda continua com a reparação automóvel, com o cabeleireiro, com os cortumes, com o multissetorial, transporte rodoviário de mercadorias. Por isso, tem aqui esta multissetorial, não é para o setor, mas foi a nossa terceira ferramenta. Nós, na altura, consideramos que não conseguíamos abranger de um momento para o outro muitos setores, então criamos uma que fosse mais ampla, com um chapéu mais largo, onde estão aqui incluídas muitas matérias, nanomateriais, até a transfega de mercadorias na parte naval. Por isso tem aqui vários módulos que tentam abranger muitos setores de atividade. E depois as pessoas escolhem se interessa avaliar o risco naqueles setores, se não tem aquele risco ou aquela atividade, então dizem que não se adequa e não precisam explorar essa área. Entrando então aqui na nossa ferramenta, esta ferramenta de avaliação de riscos, como vos disse, é uma ferramenta que é de fácil acesso, está construída numa linguagem muito simples, muito bem, entende-se muito bem e carregando na ferramenta nós entramos. Quem ainda não utilizou as ferramentas tem que se registar, tem que vir aqui e fazer o seu registro. Eu já estou registada, mas vocês teriam que se registar, podemos fazer aqui a simulação da entrada numa ferramenta. Como eu tinha que sair para depois entrar em todas. Mas é fácil vocês fazerem essa entrada. Tem que utilizar, por exemplo, eu vou fazer, tem que registrar com um mail, o vosso mail pessoal, ou um mail que criam até para isto, e criarem uma palavra-passe. Fazem então o registro e depois, a partir daí, ficam com uma conta aberta na ferramenta OIRA. Esta ferramenta, como vocês veem, como eu já tenho uma conta aberta em relação a esta ferramenta, eu já fiz 2 avaliações de riscos há 6 meses e estão aqui guardadas essas minhas 2 avaliações de risco. Podiam ter sido feitas em estaleiros diferentes, por exemplo. E vou guardando aqui por estaleiro, ou por dia, ou porque vou começar uma nova avaliação e começo sempre uma nova avaliação, ou então eu pego numa das avaliações que já estão feitas, porque eu não consigo fazer a ferramenta toda num só dia, eu vou demorar algum tempo a percorrer todos os itens da ferramenta, como vão ver, e por isso eu hoje só tratei de escadotes, ou só tratei de questões de quedas em altura ou sobre as máquinas, um destes temas apenas. Por isso, eu trato aqueles temas, implemento as medidas e, passado um mês, venho outra vez à ferramenta e vou fazer agora outro tópico. Por isso, eu posso pegar sempre nesta minha avaliação de riscos que já comecei e ir adicionando à medida que vou resolvendo as coisas. Para este efeito, eu vou criar uma ferramenta nova. Aqui temos uma explicação se conhece os riscos no seu setor de atividade.
e quem é que fez a ferramenta, onde nós temos aqui o Cicopne como sendo um dos nossos parceiros que construíram e validaram o conteúdo da ferramenta. Iniciamos então uma nova sessão. Eu vou dar aqui o nome à ferramenta para a construção de edifícios que eu queria escrever mais qualquer coisa, Cicopne, e vou iniciar a minha avaliação. Ao entrar na ferramenta, eu vou ter aqui do vosso lado esquerdo, podem ver, vou ter aqui um índice do conteúdo da minha ferramenta. E do lado direito vou ter sempre o que é que eu tenho que fazer, as explicações e as minhas ações. Então, percorrendo aqui do lado esquerdo, o capítulo 1 fala sobre a gestão da segurança e saúde no trabalho. Por isso, como é que estão organizados os serviços de segurança e saúde no trabalho, quais são as zonas que nós consideramos de risco elevado, quais são como é que é comunicado aos trabalhadores e como é que é feita a consulta anual aos trabalhadores. Estão aqui feitas muitas perguntas da área da gestão dos riscos. Depois, no capítulo 2, entramos nos riscos ambientais. Estes riscos ambientais têm aqui alguns aspectos em relação à iluminação, podemos começar aqui de princípio, a temperatura e a umidade nos estaleiros, o trabalho a céu aberto, se foram realizadas medições de ruído no local de trabalho, por isso, se não foram, a ferramenta não faz a avaliação de ruído, mas indica que há alguém que tem que ficar encarregue de contratar uma avaliação de ruído nos postos dos trabalhadores aqui no estaleiro, em postos, e apresentar um orçamento e a criar uma ação para que isso seja feita. Depois tem também aqui na aquisição dos protetores auditivos e fazer toda a gestão da distribuição dos protetores auditivos e dos tempos de validade e substituição desses equipamentos. Por isso, aqui nestes riscos ambientais, vamos ter uma primeira abordagem aqui à segurança e saúde no trabalho. Depois temos no capítulo 3 um capítulo sobre a gestão da segurança de máquinas, e aqui temos várias afirmações que, em relação às máquinas, vão ser colocadas. Em relação aos riscos psicossociais, também temos aqui 8 afirmações que nós temos que verificar se elas estão a ser cumpridas ou não, se poderemos fazer alguma coisa em relação a elas. Daqui a pouco nós vamos entrar mais especificamente. Aqui depois temos, no capítulo 5, os equipamentos de proteção individual, 6 afirmações também para serem averiguadas essa utilização dos equipamentos de proteção individual, e depois começamos numa parte mais prática. Temos aqui, em relação às escavações, e temos 11 afirmações sobre este capítulo das escavações. Depois temos outro que é em relação ao trabalho em altura. Mas o trabalho em altura existem em muitos locais no estaleiro. Então nós decidimos dividir isto em várias partes, em andaimes, plataformas elevatórias, plataformas fixas, escadas de mão e escadotes, sistema anti-queda com arnês de segurança, redes de segurança e guarda-corpos. E então, em cada um destes subcapítulos, nós vamos ter, então, as tais frases, as tais afirmações que temos que apreciar e temos que responder a cada uma destas afirmações se está contemplado, se está resolvido ou se não está resolvido. Por isso, vamos dizer sim ou não. E ao darmos esta resposta, sim ou não, se dissermos sim, a questão estaria resolvida. Se dissermos não, então teremos que implementar medidas. E esta ferramenta vem-nos dar ajuda nessas medidas. Quais são as soluções que nós podemos implementar? Podem vocês não ser peritos nesta matéria, porque isto é para micro e pequenas empresas, e podem não ser técnicos superiores de segurança e saúde no trabalho. Por isso, qualquer um vem aqui buscar as soluções que nós consideramos que são mínimas. O mínimo que deve estar contemplado nestas situações destes trabalhos com andaimes são estes, e vamos dar as soluções. Já vamos depois ver mais à frente em pormenor. Para as plataformas elevatórias, temos 5 afirmações a serem verificadas. Para as plataformas fixas, temos 3. Para as escadas de mão e escadotes, temos 7 afirmações. Para o sistema de queda, 6 afirmações. Para as redes de segurança, também 4 afirmações. E para os guarda-corpos, 4 afirmações.
Depois temos um outro capítulo, que é o capítulo 8, que é sobre máquinas e equipamentos de trabalho. Aqui também subdividimos em 3 grupos: máquinas e equipamentos, os requisitos gerais, equipamentos móveis e equipamentos de elevação. Nas máquinas e equipamentos com os requisitos gerais temos 11 situações que teremos que ver se as situações estão em conformidade ou não conformidade. Em relação aos equipamentos móveis, temos aqui também 5 situações que temos que verificar se estão a ser contempladas e implementadas, e em relação aos equipamentos de elevação, apenas 3. No capítulo 9, temos um capítulo sobre a organização e montagem do estaleiro. Aqui também temos uma panóplia de situações que teremos que verificar, que vão ao pormenor se existem ou não lavatórios suficientes no estaleiro para o número de trabalhadores que lá temos. Depois, em relação à estrutura, nós temos também aqui 3 subcapítulos: um sobre a armação do ferro, outro sobre a cofragem e descofragem e outro sobre a betonagem, com algumas também questões que vão sendo feitas. Como aqui podem ver, a debruçar, temos sempre entre 5 a 10 questões que vão sendo colocadas. O capítulo 11 é sobre paredes, pavimentos e tetos, e onde temos aqui também 10 situações a serem verificadas. Temos para o capítulo 12 a falar apenas de cobertura e dos trabalhos na cobertura. No capítulo 13, as instalações técnicas. O capítulo 14, emergências, e aqui no estaleiro. Mas, embora esta ferramenta quer abranger todos os setores, quer abranger todos os riscos, todas as situações perigosas que possam ocorrer no estaleiro, vocês, consoante a realidade perante a qual estão, poderão ainda ter outros riscos que nós aqui não conseguimos, porque cada obra é uma obra e cada estaleiro é completamente diferente do estaleiro vizinho, não é? Por isso ainda podem acrescentar aqui no capítulo 15, o utilizador pode adicionar riscos adicionados por si, por isso ele cria o seu risco e cria a sua situação. Esta primeira fase, que nós chamamos de identificação e avaliação, nós íamos percorrer estas questões todas, estas situações que poderão ser ou não perigosas. Vamos ver, eu acho que não é perigosa, mas deixa-me lá ler o capítulo e ver se estou mesmo a implementar as minhas medidas da melhor forma, ou se há aqui alguma novidade que eu possa melhorar a minha atuação nesta área. E isto é apenas fazer o diagnóstico da situação, por isso nós identificamos o que está correto e o que está incorreto, por isso o que está em conformidade e não conformidade, e perante isto o que é que eu vou fazer? Então, aqui é que a ferramenta traz a sua mais-valia. Ela traz uma ajuda. Nós, indo para o capítulo seguinte, o plano de ação, nós temos depois aqui todas as questões que nós dissemos que não estavam corretas, porque depois vão-nos aparecer aqui situações com vermelho, situações ok, e outras que foram adiadas porque eu ainda não quero tratar deste assunto. E, perante isto, eu vou ter depois as tais medidas. E, no fim, tenho um output, que são relatórios que podem sair em vários formatos, ou em formato Word, ou em formato PDF, ou em 2 PDFs, ou em Excel. Para vocês perceberem melhor o que é que se passa nesta avaliação de risco, eu vou-vos pôr aqui a passar um filme. Ele está em inglês, mas tem as legendas em português, para perceberem melhor o que eu expliquei até agora. Have to manage occupational safety and health and prevent accidents, occupational diseases and sickness absence. To do so, it is important to first identify the risks and the required measures to prevent or control them. This process is known as risk assessment, and companies are required by law to carry it out systematically. Proper risk assessment is the key to healthy workplaces. However, carrying out risk assessments can be quite challenging, particularly for micro and small companies, which may lack the resources or the occupational safety and health know-how to do so effectively. OIRA, Online Interactive Risk Assessment, is a free, web-based platform solution for micro and small companies to help them assess and manage their risks
in a wide range of specific sectors. The OIRA tool provides a 4-step approach for micro and small companies to ensure the safety and health of their workers. Step 1, preparation. Organise and coordinate the assessment. Appoint the person or team responsible for carrying it out. Ensure workers' participation in the process. Step 2, identification and evaluation. Identify hazards and problems. Evaluate existing risks, severity and probability of possible harm. Rank risks in order of importance. Step 3, set up an action plan. Identify the appropriate measures to eliminate or control the potential risks. Step 4, report. Generate a report on the results of the risk assessment. Download it as evidence of the entire process, including the action plan. Once you have conducted these 4 steps, you can start implementing the action plan and review the risk assessment regularly. Remember the 4 key reasons for using OIRA. It is free and easy to use. It ensures legal compliance. It is a solution-oriented tool which also provides guidance. It takes a sector-specific approach. Pronto, como viram, é muito fácil. Nós, além deste filme, que vocês, eu vou mandar o link e vou partilhar convosco o link, também temos um folheto que também vou enviar para vós com os passos que devemos seguir, que é mais ou menos o que estava no vídeo, mas em português, todo este folheto. Então, entrando na ferramenta propriamente dita, como nós estávamos aqui na construção, eu começo a identificar fazer a minha avaliação de riscos e eu vou, por exemplo, aqui para as escavações. Na área das escavações tenho uma pequena descrição do que são ou do que este capítulo irá tratar. Depois entro e tenho aqui as tais perguntas, as tais afirmações, não são perguntas, são afirmações que eu tenho que responder se esta situação está correta ou não está correta. Por isso, o Plano de Segurança e Saúde prevê medidas adequadas que previnam o risco de soterramento. Se eu responder que sim, não, nada, a ferramenta já não me volta a perguntar mais tarde no plano de ação sobre esta questão. Se eu responder não, ela mais tarde vai então pedir para que eu implemente ações e medidas para mitigar esta não conformidade. Aqui explica-me, muitas das vezes o utilizador pode não perceber muito bem o que é que nós queremos com esta frase, por isso temos aqui uma informação que explica com maior detalhe o que se pretende com aquela afirmação. Depois temos aqui os recursos. Toda a legislação que se aplica só a esta questão vem aqui descrita. Normalmente esta legislação vai estar sempre atualizada, por isso pretendemos que seja, por isso venham aqui à ferramenta porque quase que garantimos que a legislação toda da segurança e saúde no trabalho estará aqui atualizada. E em relação a esta questão, eu vou dizer verificar com o senhor António esta situação. Por isso eu deixo aqui e eu adio esta situação, posso adiar. Ou então digo, isto acho que não está executado, é melhor ver, mas eu deixo ali que para esta questão eu tenho que me socorrer de alguém para me dar apoio. Quando eu ponho um não, eu tenho que fazer uma avaliação, que tenho que ponderar a probabilidade de ocorrência deste risco, posso dizer que é elevada, ou média ou baixa, ou qual é a frequência da exposição ao risco, se é regularmente, e qual é a gravidade do dano. E aqui, neste caso, como estamos no capítulo das escavações, é uma gravidade elevada, porque pode haver o risco de soterramento. Guardo e continuo. E vocês veem aqui do vosso lado esquerdo que nós ficamos com a sinalização de vermelho. Aqui vou pôr uma a verde, fica ali a verde. Se eu não responder, vai ficar adiada esta situação. E fico ali com a sinalização toda. Mas como eu quero criar um plano de ação com medidas, eu nem vou ler as perguntas para não perdermos muito tempo, mas vão aqui em cada uma das afirmações, vou colocar que não, e então nestas questões todas eu vou ter que resolvê-las, porque não estão em conformidade, não estão a cumprir a lei, não estão a ser cumpridas na minha empresa estas questões que eu estou agora aqui a pôr.
E depois, na maior parte destas questões, das escavações, eu pus não. Nos trabalhos em altura, eu vou saltar aqui para as plataformas fixas e também tenho uma explicação e aqui também vou pôr 1 ou 2 nãos. Pronto, eu não tenho mais tempo hoje para fazer estas tarefas porque, como viram, percorrer esta ferramenta com todos estes itens demora muito tempo. Mas se eu quiser hoje, ou durante esta semana, ou durante este mês, debruçar-me apenas sobre as plataformas fixas e sobre a questão das escavações, que é o que mais me preocupa na minha obra, então eu evidencio estas e depois passo para um plano de ação. Quando passo para um plano de ação, eu venho aqui ao capítulo das escavações e os trabalhos em alturas aparecem aqui, porque foi os locais onde eu identifiquei que havia ações a implementar. Então, venho ao capítulo das escavações, tenho a descrição do que é o capítulo, passo para o passo seguinte e cá está a minha frase na negativa. Eu aqui ainda posso, considerei que era elevado, mas eu até posso dizer que é médio. Por isso ainda posso aqui fazer um ajuste porque pensei melhor. E depois a mais-valia da ferramenta, que é selecionar medidas sugeridas. Então, eu carregando sobre este item, eu vou ter aqui, vem aqui a verde, 2 sugestões de ações a implementar. Uma delas para aquele risco era dar formação aos trabalhadores e outra incluir no plano de segurança e saúde medidas de prevenção adequadas para evitar o risco de soterramento. Então, eu vou primeiro, elas estão por ordem também, seguindo os princípios gerais de prevenção, por isso, primeiro ficam todas as ações de eliminar o risco, não consigo eliminar o risco, então vou implementar medidas de proteção coletiva, não consigo implementar as medidas de proteção coletiva, vou implementar medidas organizacionais, não o consigo, então é que vou à utilização dos equipamentos de proteção individual, sendo que aqui, neste setor de atividade, a utilização dos equipamentos de proteção individual logo na entrada do estaleiro é obrigatório. Aqui selecionei esta medida e a segunda medida também. Então, aqui tenho 2 medidas que eu vou ter que implementar. Um é dar formação. Quem é que vai dar a formação? É o técnico de segurança no trabalho, ou o engenheiro civil, ou um engenheiro geotécnico, porque estamos aqui no capítulo das escavações. Então, quem é o responsável? Será o Sr. Zé. Qual é o orçamento que eu tenho para dar a formação? Então, tenho 80 €, imaginem. Ficou 78. Depois, aqui saltou para o outro seguinte, escavações. Vou ter que voltar porque ele saltou-me ali. Então, estou na primeira medida, era o Sr. Zé, então vou planear o seu início. Estamos no dia 16 de julho, eu vou iniciar esta ação na segunda-feira só, no dia 19, e quero que esta programação da formação esteja pronta antes de irmos todos de férias no dia 31 de agosto. E ponho aqui o meu calendário. Este calendário é muito importante porque um dos outputs vai mudar quais são as ações que eu tenho que fazer nos próximos 3 meses. Por isso dá-me um cronograma de ações em que nos próximos 3 meses o que é que eu tenho que fazer e dá também quais são as medidas prioritárias a serem executadas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Depois, falta-me um risco lá, que era o segundo, volta atrás, não é? E implementei a primeira medida. A segunda medida era incluir no PSSS medidas de prevenção. E aqui dá-me também uma explicação mais detalhada do que tenho que fazer, mas eu ainda posso, isto é pouco, isto aqui não diz nada, eu ainda posso aqui acrescentar mais texto. Aqui ainda posso acrescentar aqui texto nesta descrição que faço. Adiciono agora, para esta parte fica o Delfim, responsável, o orçamento aqui vão ser 100 €, o plano de início, também no dia 23, irei terminar no dia 30. E posso também adicionar outros, porque eu lembrei-me, não, mas para esta situação eu ainda posso fazer mais qualquer coisa. Então, faço aqui uma descrição. Quem é que deverá ser? Talvez o técnico de segurança. Quem é que eu vou fazer? Será a Teresa. O orçamento, 30 €. O início no dia 20 e o término também na próxima semana. Eu vou fazendo assim para todas as minhas medidas, por isso temos aqui
a medidas pré-sugeridas. Neste caso, da pergunta seguinte só temos uma, mas isto, à medida que cada pergunta, em algumas vamos a 5 ou 6 sugestões, consoante a situação que nós temos. Depois de termos preenchido tudo isto em cada uma das medidas, nós podemos ir ao outro output, que é ao relatório. E este relatório, como disse, vai-me dar 4 hipóteses de visualização. Aqui temos um pequeno inquérito para saber, isto é importante para nós, não para o utilizador, mas para saber se ela é mais utilizada por micro ou pequenas empresas ou por outros. Quem é que faz? É mesmo o empregador? É o trabalhador? São os serviços externos? Só para termos uma estatística de quem são qual é o perfil do utilizador. Podemos continuar sem preencher e agora temos aqui os outputs. Um relatório, um plano de ação, uma visualização geral dos riscos e uma visualização geral das medidas. No relatório em Word, nós preenchemos muito pouco, não é? Por isso, temos aqui a aparecer o relatório. E o relatório tem este aspecto. O que é que vocês têm? Uma folha em Word onde podem colocar o logotipo da vossa empresa, a data, outras informações. Podem cortar estas informações e substituir por outras, não é? Podem escrever no meio. Por isso, podem ainda melhorar a vossa ação aqui. E nós, como tínhamos identificado no capítulo das escavações, 2 medidas a implementar, estão aqui. Quais são as medidas? Lá atrás poderiam ter feito alterações, aqui também fazem, mas quando fazem aqui só fica nesta folha Word. Se forem à ferramenta, fica para sempre e quando sair qualquer output sai com as alterações que fizeram. Para a medida 2, tem aqui também o que preenchemos e depois ficaram por preencher estes outros riscos todos que vêm nestas 22 páginas seguintes do relatório. Por isso, como não fizeram nada, toda esta parte podem apagar e depois trabalhar este relatório para ficar com uma aparência mais agradável. O outro output é esta da folha em formato Excel e este é um formato que eu acho que é muito útil, principalmente para os técnicos de segurança e saúde de trabalho, porque depois podem aqui até fazer, muitas das medidas vão dizer, dar formação ao trabalhador em relação a este risco, dar formação em relação a esta medida também ao trabalhador. Então vão ter vários sítios onde a formação aparece. Por isso podem juntar depois toda a formação que é preciso ser dada e criar uma formação à medida para este estaleiro, aos seus trabalhadores, com os tópicos que mais interessam, porque alguns eles já dominam, outros não, por isso só com os tópicos que nós selecionamos que estariam em falta na formação dos trabalhadores do estaleiro. Depois, o outro output é uma visualização geral dos riscos, este em formato PDF, em que nós temos aqui, em cada um dos capítulos, no primeiro capítulo não respondi nada, por isso ainda está a branco, mas no capítulo das escavações, nós dissemos que só um que não havia risco, um com uma medida que foi implementada, 8 riscos sem medida e um que foi adiado. Por isso, dar-nos um estado da arte, não é? Em que estado é que nós estamos na nossa avaliação de riscos? Porque quando venho aqui à ferramenta, passado um mês, talvez não tenha em pormenor o que é que fiz no mês passado. Por isso, eu descarregando este output, eu sei mais ou menos o trabalho que já foi feito, quais foram os capítulos que foram, os riscos que foram medidos, os setores que foram sendo trabalhados ou não. O outro output é aqui nas medidas, na visão geral das medidas, que era aquele que eu dizia que era importante pormos a calendarização das nossas atividades, porque dará aqui para o mês de julho estas atividades. Estas atividades estão com prioridade elevada, mas pode dar também a laranja com prioridade média ou a verde com baixa prioridade. E dá-me um plano de ação para 3 meses. Estes são os outputs que nós temos daqui da nossa ferramenta da construção. A qualquer momento também podemos ver o estado em que estamos, carregando aqui neste último item. E a ferramenta, basicamente, fala-nos sobre
São muitos capítulos, está muito cheia, mas nós queríamos também deixar aqui todos os profissionais deste setor com sugestões para todos os setores de atividade. E uma forma que nós temos para alertar as pessoas para os riscos é através de uma figura que nós temos, que é o NAPO. E em março, no dia 31 de março de 2012, foi publicado um novo vídeo do NAPO, que é o trabalho em altura. Já existia há muito tempo, que eram os trabalhos, o NAPO no estaleiro com segurança, por isso temos agora um segundo filme para os trabalhos em altura, para este setor. Existem já 28 filmes do NAPO, por isso há para muitas outras situações que também podemos enquadrar aqui na área da construção de edifícios. E devido à situação que desde março estamos a passar, esta pandemia devido ao SARS-CoV-2 que provoca a doença da Covid-19, a Agência Europeia criou muitos materiais, que também vos vou fazer chegar, para nós nos prevenirmos em relação e nos protegermos em relação à transmissão do vírus SARS-CoV-2. E para isso criou logo este filme NAPO Stop the Pandemic, que é um filme também que está muito engraçado, de curta duração, que nos dá aquelas medidas muito básicas que devemos ter, lavar as mãos, não tocar nas superfícies de toque comum, todas essas questões, e como também muitos de nós, os que têm atividades que podem ser feitas em teletrabalho, também criou um vídeo do NAPO sobre o teletrabalho. Dado esta informação toda, nós achamos necessidade, e a Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho também achou necessidade, de criarmos uma ferramenta OIRA para a Covid. E então, essa ferramenta OIRA Covid está em português, desde há muito pouco tempo, e é um grande sucesso esta ferramenta, porque na primeira semana nós tivemos logo mais de 300 pessoas que acederam à ferramenta. A ferramenta inglesa, que é onde nós nos baseamos para traduzir e validar e adaptar à realidade portuguesa, tem apenas 70 e tal utilizadores a nível europeu em inglês. Por isso nós estamos de parabéns, recebemos a semana passada os parabéns por sermos o país que na primeira semana conseguiu promover a ferramenta e houve curiosidade das pessoas em irem ver o que é que esta ferramenta trazia. Por isso aqui temos um enquadramento, que nos dá um enquadramento à situação atual. Fala-nos aqui de dois organismos de referência, a Organização Mundial de Saúde e também o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, que é o nosso centro do CDC americano, que tem referência internacional, e depois tem aqui quem promoveu, como promoveu, e alguma informação enquadradora. Entrando propriamente na avaliação de riscos para nos protegermos contra o vírus, este coronavírus, que é o SARS-CoV-2, nós então começamos a entrar na ferramenta. Quem não se registou terá que se registrar e depois faz login para entrar com a sua palavra-passe. Há confidencialidade destes dados, porque vocês ficam com uma conta, mas vocês podem inventar um mail qualquer, podem inventar uma palavra-passe qualquer que nós não temos acesso, porque não sabemos de quem não vão pôr o nome da empresa, não vão pôr o nome do técnico, por isso nós não sabemos a quem é que é utilizado. Por isso esta ferramenta é mesmo só de apoio, não é utilizada depois para ir buscar outros valores. No relatório único, claro que nós temos informação e vamos buscar informação ao relatório único, aqui não, é só para vós, tudo o que escreverem aqui. Por isso aqui também vou pôr SICOP 19 e vou iniciar uma nova avaliação de riscos. Aqui a ferramenta já está com um ar mais moderno, porque eu posso logo avançar para as medidas. Aqui fala no primeiro capítulo medidas gerais da organização e procedimentos, descreve aqui, faz aqui uma pequena descrição, enquadradora, e depois aqui, um elemento da organização foi nomeado coordenador das medidas de combate à Covid-19 no local de trabalho. Então, selecione as medidas que já têm em vigor. Já nomeou alguém? Já verificou se o coordenador das medidas de combate à Covid recebe apoio e informações adequadas? Se sim, pode escrever aqui sim. Se não, não preenche. E as medidas acima selecionadas são suficientes? Eu posso dizer que não.
não são necessárias, vão ser necessárias mais medidas. E aqui tenho outra vez a informação, tenho os recursos legais e outras normativos e outras fontes de informação que nós consideramos que eram muito importantes para o utilizador ter acesso. Também posso aqui acrescentar mais comentários, verificar qualquer coisa e guardar e seguir. E aqui neste primeiro capítulo das medidas gerais, eu vou então preenchendo, tenho estas medidas já estão em vigor, mas eu acho que ainda não são suficientes. Então, vou também carregar ali. Neste capítulo já tenho menos recursos do que no anterior, quer dizer, não são assim tão menos, sobre sinalização de segurança, sobre o uso de máscaras, e guardo e avanço. Aqui, talvez tenha esta, ou não tenho nenhuma, e aqui digo que sim, não, vou pôr todas e digo que sim. E aqui uma pequena descrição para percebermos bem o que é que pretendemos com esta frase que aqui pomos em cima. E os recursos, aqui só temos estas medidas de apoio excepcionais e alguns comentários que se possam fazer. E guardo. Então, iria avançar pela ferramenta, da mesma forma que avancei na outra. Os capítulos que nesta temos é depois o capítulo 2 sobre a organização de trabalho. E entrando aqui na organização de trabalho, tenho aqui estas 12 afirmações, em que eu também vou dizer que não implementei nada e que tenho que implementar medidas. E então, eu agora quero adicionar, imaginem que eu já tenho outras medidas em relação à questão que aqui está, foram implementadas medidas físicas para limitar o risco de infecção nos espaços de trabalho e nos postos de trabalho. Imaginem que eu, além destas, já tenho outra, ainda posso aqui acrescentar. E no meu relatório fica essa tal medida. Aqui digo que não. Tenho aqui recursos. E depois guardo e avanço. No capítulo 3 fala sobre a adoção de comportamentos seguros. E aqui tenho 3 afirmações que terei que saber se, em relação a estas situações, se estão se são ou não necessárias medidas a serem implementadas. Aqui também vou dizer que não. O capítulo 4, deslocação para o local de trabalho, realização de tarefas fora do local de trabalho ou de viagens a nível local. Mas depois no capítulo 8 tenho capítulo 9 tenho também sobre viagens de trabalho. E o trabalho implica a realização de viagens de negócio, sim ou não? Se não, então ninguém vai me perguntar nada sobre as questões, as situações neste capítulo. Se eu carrego em si, então vão ser aqui colocadas 3 situações que eu vou verificar se estão a ser complementadas. Eu vou dizer que não. Aqui também os recursos que tenho aqui vários links para a informação, não é a legislação, mas é a informação que nós consideramos que era pertinente estar aqui, informação nacional do nosso país, aqui também como não. Voltando atrás, porque nós estamos aqui no capítulo 4 da deslocação para o local de trabalho, realização de tarefas fora do local de trabalho e viagens a nível local, aqui tinha 3 situações. No capítulo 5 vamos ter o teletrabalho. E aqui também no teletrabalho, nós estamos a desenvolver na Autoridade para as Condições de Trabalho também algumas coisas para sair em relação a esta questão do teletrabalho. Aqui também vou dizer que não. Informação. E guardar e avançar. No capítulo 2, vou dizer que tenho esta medida, mas ainda tenho uma outra. E agora digo também não. E guardar e avançar. Aqui nesta, não, e depois, como vem, tenho aqui os recursos, tenho aqui alguns recursos, posso ir buscar mais informação. No capítulo 7 tenho reabertura das instalações, nesta reabertura de instalações também pergunto se as instalações foram fechadas há muito tempo ou não. Se no setor da construção civil, a maior parte deve ter continuado a trabalhar e então não houve interregno.
Por isso aqui, as instalações estão fechadas há muito tempo, não, por isso não há aqui nada a implementar, a adicionar. Se eu carregasse que sim, então ia ter que verificar no retorno ao trabalho, no regresso ao trabalho, se as instalações, se os locais onde os trabalhadores se encontram, se o estaleiro está adequado para receber os trabalhadores. Vou colocar aqui não. E depois, no capítulo 8, a empresa realiza reuniões ou eventos em que participam colaboradores externos. Aqui não são os trabalhadores, porque aqui entram muitos parceiros que colaboram com ela. Depois, aqui também digo que não, porque organiza reuniões ou eventos em que participam colaboradores externos. Vou dizer que não, neste setor de atividade até vocês realizam. E passo para o plano de ação. No plano de ação, então, eu vou ter todas as minhas questões que coloquei a vermelho, vão aparecer. E depois eu tenho aqui sugestões de medida implementada, que são aquelas que eu selecionei a dizer que já tinha implementadas, mas eu posso adicionar mais. E nós temos aqui, para este capítulo, uma sugestão, que é verificar se o coordenador das medidas de combate recebe apoio e informações adequadas. E depois aqui vou pôr quem é que é o responsável, é outra vez o Delfim, o prazo, o orçamento pode ser 4 euros, o início disto será no dia 22 e o término no dia 30. Guardo e avanço, posso adicionar outras medidas que pretender, escritas pelo utilizador. Avançando aqui esta outra questão, tenho as medidas que já tinham sido implementadas, mas ainda tenho sugestões novas. Aqui tenho 3 sugestões. Eu posso colocar as 3 e depois trabalhá-las. Afinal, não quero isto bem aqui, porque isto aqui não está bem escrito. Posso alterar tudo o que aqui está. Quem irá fazer esta tarefa será o Zé, com orçamento e com uma data de início e uma data de fim. Faria isso para todas as outras situações em que eu indiquei que tenho ações a implementar e depois passo para a área do relatório. E vou descarregar os meus relatórios tal e qual como fiz ainda há pouco. Este, claro, só tendo em conta a situação que nós atravessamos neste momento de termos trabalhadores que possam estar sujeitos à transmissão deste vírus. Este vírus é um vírus que nos provoca alguma apreensão, porque, por exemplo, em relação ao vírus da gripe, cada pessoa infecta 1,3 pessoas. Neste caso do SARS-CoV-2, uma pessoa infecta 2,2 pessoas. A segunda vaga vem também por aí. Este vírus SARS-CoV-2 foi já classificado no grupo 3 da proteção dos agentes biológicos, com exposição a agentes biológicos, e essa classificação do SARS-CoV-2 na nossa legislação nacional estará em breve. Nós temos 5 meses para transpor, porque houve aqui uma urgência por parte da Comissão Europeia e houve um compromisso de Portugal para a sua transposição para o direito interno da diretiva que foi publicada dentro de 5 meses. Essa diretiva que nos classifica o SARS-CoV-2 no grupo 3, existem 4 grupos, como sabem, é a diretiva da União Europeia 2020/739 da Comissão de 3 de junho e que altera o anexo 3 da diretiva 2054/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Esta diretiva 2054/CE já tinha sido alterada no ano passado, foi alterada pela diretiva UE 2019/1833 da Comissão, onde nos alterou a taxonomia dos vírus, nos alterou também a taxonomia de algumas bactérias e modificou alguns agentes biológicos de grupo. Alguns que estavam no grupo 2 passaram para o grupo 3, alguns que estavam no grupo 3 passaram para o grupo 2. E temos uma nova listagem, por isso nós tínhamos a lei, na legislação interna, a lei do Decreto-Lei 84/97, que é da proteção dos trabalhadores quando estão expostos aos agentes biológicos,
tínhamos uma portaria, que é a portaria 1036 de 98, que alterava a portaria 405 de 98. Essa listagem que vem nessas portarias é completamente alterada por esta diretiva 2019-1833 da Comissão. Todas estas informações eu vou-vos fazer chegar no final, o SICOP me vai fazer chegar no final do webinar. Era tudo por agora. Esta é uma ferramenta que vocês podem explorar, tentar fazer com que os locais de trabalho dos estaleiros sejam melhorados, e deixo-vos aqui um bocadinho do filme do Nato. Muito obrigada pela atenção. Obrigada e boa tarde. Obrigada, doutora Emília Telo. Muito obrigada. Temos aqui algumas questões que vamos tentar responder. Se quiserem então dar início às respostas, por favor. Sim, então eu estive aqui a olhar para o chat e vi aqui algumas das questões que foram colocadas. Uma delas era se a ferramenta, logo a primeira, se a ferramenta não é compatível com empresas grandes. A ferramenta é para todos utilizarem nos devidos setores, embora a sua gênese, a sua construção tenha sido feita para microempresas. Este desejo tem o seguimento das estratégias europeias em que a Comissão Europeia e a Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho, e até nós, cá em Portugal, também com a nossa estratégia nacional, queremos apoiar as micro e pequenas empresas na avaliação de riscos. Logo, aqui temos uma estratégia europeia que foi publicada e que está a terminar agora em 2020, onde diz mesmo que irão ser disponibilizadas ferramentas de avaliação de riscos, entre elas a OIRA, e especifica muito bem, para serem utilizadas pelas micro e pequenas empresas. Por isso, nós sabemos que o nosso tecido empresarial, quer português, quer europeu, é maioritariamente constituído por micro e pequenas empresas, logo há que apoiar estes pequenos empregadores na avaliação de riscos. E esta é uma forma de o fazermos, através desta ferramenta que é gratuita e construída com uma linguagem muito simples, sem os termos técnicos muito bem desenvolvidos, porque não é para ser exclusivamente utilizada pelos técnicos, mas sim pelos empregadores. Há também aqui a utilização na formação, também acho que é uma ferramenta muito boa para dar apoio à formação. Eu não sei se a Rita quer fazer mais alguma pergunta ou eu vou seguindo aqui a ordem. Não, é melhor seguir essa ordem, doutora. É? Sim. Depois, a segunda pergunta que nos aparece é se basta fazer login ou é preciso algo mais? Basta fazer um login. Como vos disse, nós temos a garantia da privacidade dos dados, porque vocês vão inventar um mail qualquer e têm a vossa palavra passe. Na plataforma estão restadas as vossas ações, mas nós não conseguimos identificar em que empresa é que é, em que posto de trabalho é que é, em que local de trabalho é que é. Por isso, esta ferramenta é uma ferramenta mesmo para ajudar, para orientar as pessoas a melhorarem as suas condições de trabalho. E como nós sabemos, para melhorarmos as nossas condições de trabalho, há a legislação nacional, tem que ser cumprida, é o mínimo, e pelo menos nós vamos mais além, mas o mínimo tem que estar garantido. E nós aqui, com a ferramenta, garantimos que esse mínimo está garantido, porque todas as exigências legais estão aqui contempladas. Não há nenhuma exigência legal que fique fora desta ferramenta OIRA. Mas damos sugestões para elevar o patamar
para onde já não há exigência legal, mas onde poderemos já melhorar, e vocês têm liberdade para cada vez, dependendo de cada caso, também inovarem nas soluções. Outra questão era, é preciso estar ligado à segurança e saúde no trabalho para utilizar a ferramenta OIRA? Não, ela foi feita mesmo para quem não está ligado à segurança e saúde no trabalho, mas quem está ligado também a pode utilizar. Como tem a legislação atualizada, tem links que vão completar e complementar qualquer ação, por isso indica-nos soluções. Nós temos vídeos que explicam como se pode fazer, nos links que nós colocamos naquela parte dos recursos, e mesmo no texto introdutório a cada afirmação, tem ali links que poderão ir a verem boas práticas, a verem bons exemplos, ou folhetos descartáveis, alguns em estrangeiro, mas que são muito visuais. Mas à partida estão todos em português, mas um ou outro poderá estar numa língua que não a nossa, mas pela imagem garantem que há uma boa percepção do que se percebe, do que se pretende divulgar. A outra questão é que legitimidade nos dá esta ferramenta em relação à implementação das medidas. Esta ferramenta é uma ferramenta prática, orientadora para quem está a fazer a avaliação de riscos, para quem tem mesmo a intenção de melhorar, de diminuir o número de acidentes de trabalho e de mitigar por completo as doenças profissionais. As doenças profissionais são aquela questão, é silencioso, uma pessoa vai estando exposto a gases, poeiras, vapores, a ruído, a vários fatores de risco e que não tem logo, como num acidente de trabalho, naquela hora, naquele dia, a fatalidade. É de uma forma silenciosa que nós vamos danificando e lesionando o nosso corpo até que, ao fim de alguns anos, aparece a doença. E aqui há muitas medidas que fazem com que sejam, se forem implementadas, se faça a prevenção dessas doenças. Por isso, é orientador para implementar, mas se não implementarem, nada, não temos o sucesso. Por isso, a ferramenta dá legitimidade, é como qualquer outra avaliação de riscos que nós temos feito por qualquer outro método. Existem vários métodos para fazer a avaliação de riscos, este é mais um. É interativo, é na internet, nós registamos as coisas, podemos ir alterando, podemos ir atualizando, por isso é muito dinâmica esta interação com a ferramenta e podemos tirar muitos proveitos desta forma com que é apresentada na plataforma OIRA. Depois, a outra pergunta, esta ferramenta poderá ser incluída num plano, num PSS? Não, mas ela não se enquadra, ela não é copy-paste, mas todas as medidas que aqui estão vão ser contempladas no PSS, por isso ela orienta para depois a construção do PSS. A outra pergunta, estas questões são estáticas ou são atualizadas? As questões são estáticas, o índice para cada setor de atividade que é criado é estático. Nós vamos ao longo dos anos, atualizando com a legislação, atualizando, acrescentando qualquer questão que consideramos que possa ser melhorada. Não é feita com muita frequência, o compromisso é de 5 em 5 anos fazermos uma revisão às ferramentas e podermos alterar algumas coisas, mas se ela nascer bem e estiver bem estruturada logo de início, as atualizações que fazemos são muito mínimas, é mais na área da legislação e uma questão ou outra que vão surgindo. Por isso, o índice é estático ao fim e ao cabo, mas as medidas e as soluções nunca são estáticas, porque há uma panóplia de soluções e por isso aí cada pessoa que está a implementar as medidas que são aqui sugeridas ou outras que possam ser introduzidas, tem a liberdade para ir buscar toda a parte da evolução técnica e evolução científica que nós vamos tendo ao longo do tempo. Agora com a pandemia que nós tivemos, nós vimos isso, nós conseguimos agora mudar muitas coisas de uma forma também um pouco rápida
trazer-nos até uma percepção do risco muito diferente do que tínhamos antes, para melhor. Outra questão que aqui temos são quais são as áreas onde se aplica a OIRA. A OIRA, nós, como disse, temos 14 ferramentas setoriais e uma multissetorial, por isso só temos 172 ferramentas dos outros países e essas 172 ferramentas que estão noutras línguas não devem ser utilizadas por nós. Tem temas interessantes até, porque ainda a última que vocês viram que era para o setor da pesca, no início do filme, quando mal entrávamos, mas não estão adaptadas à nossa realidade. Os termos que nós utilizamos, todas estas ferramentas são feitas com os setores de atividade da ferramenta, por isso os termos são utilizados, tudo está de acordo com os profissionais do setor. E a terminologia que é utilizada e a legislação difere de país para país. Por isso, nós acabamos só por ter estas 14 setores, queremos abranger mais. A nossa multissetorial dá resposta, tem muitos capítulos, é uma ferramenta também muito completa, mas vai haver sempre falta de situações a serem avaliadas. Mas também tem a possibilidade de podermos acrescentar riscos. A outra questão. E se o que for registado nas questões não for implementado? Periodicamente é revisto, e se é revisto? Pois, isto como vai ser dinâmica, fazer esta ferramenta ter um papel muito bonito a dizer que temos que fazer e depois nunca fazer, acaba por não dar o resultado pretendido. Por isso é que há aquele cronograma, há um compromisso, há denominar alguém para fazer determinada tarefa, dar um prazo para execução, arranjar até um orçamento para execução. Por isso isto é para fazer o acompanhamento de todo o plano de ação, a criar o tal plano de ação, ou com um cronograma que pode ser alongado por 2, 3 anos, ou pode ser num espaço mais curto de tempo. Mas, efetivamente, o que se pretende é que sejam implementadas as medidas todas. Elas não podem ser implementadas todas ao mesmo tempo, não é? É quase impossível, mas, como no nosso dia-a-dia também não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, mas passo a passo e criando aqui prioridades, porque ela hierarquiza também as nossas prioridades, nós conseguimos criar o tal plano de ação para a implementação das medidas. Outra questão é a lista das questões, é uma listagem tipo, pode ser adaptada à realidade de uma empresa. Por exemplo, uma empresa que se dedica à movimentação de terras, claro, ela pode ser adaptada. Claro que nos capítulos há determinadas afirmações ali que não se adequam, por isso não responde, ou porque não tem essa situação na sua empresa, porque é uma empresa de movimentação de terras, mas outras encaixarão, de certeza, na sua realidade. A última pergunta é, sendo privada, a aplicação para a Covid é tratada internamente, mas se houver um surto na empresa. Aqui, não percebo, sendo privada, a aplicação para a Covid, e a privada é a empresa, deve ser uma empresa privada. Então, o que é que acha, Rita? Não é? É a empresa privada. Sendo privada, a aplicação para a Covid é tratada internamente. Mas se houver um surto na empresa, claro, já percebi a intenção. Não estava com o microfone desligado, mas não tenho aqui, não estou a ver pergunta. Aqui. Mas eu já cheguei, eu estava baralhada aqui com o privado, estava a pensar que era uma empresa privada, mas não. Se acontece um caso de Covid-19 na nossa empresa, nós temos que resolver internamente com o plano de contingência, sempre alertando as autoridades de saúde pública do nosso país. Por isso, as autoridades públicas a nível regional e a nível nacional entram logo em ação, porque nós identificamos um caso e é logo que temos que fazer o circuito até de contactos, com tudo. Aqui na ferramenta
O EIRA tem um caso muito especial, mesmo havendo reuniões, nós temos que ficar com os contactos das pessoas e depois, se houver algum caso, passado 15 dias, durante aqueles 15 dias posteriores à reunião, as pessoas são contactadas a dizer que alguém que estava naquela reunião tem agora a doença Covid-19 e por isso também entra em quarentena. Por isso todas estas medidas são aqui salvaguardadas e dando orientação para o que nós a nível nacional fazemos. Acho que acabaram as perguntas colocadas aqui na conversação. Há aqui uma que pergunta onde fazer formação para utilizar a choeira. Elas, à partida, não precisavam não se precisa de formação, a intenção é não precisar de formação para utilizar a ferramenta OEIRA. Com aquele folheto que eu vos vou fazer chegar, que tem os 4 passos de como entrar na ferramenta, o que é que cada um tem. Isto é uma ferramenta muito intuitiva, que nós já estamos muito habituados, porque nós temos telemóveis que têm aplicações quase do género, não é? Ela é muito intuitiva, por isso nós não precisamos de ter formação para utilizar a ferramenta. Mas se precisarem de alguma orientação, nós, enquanto ponto focal da Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho, aqui na Autoridade para as Condições de Trabalho, nós damos esse apoio. Por isso podem entrar em contacto connosco para o nosso mail, que é o pfn, eu também enviarei, pfn.eu-ocha@act.gov.pt. Mas esta ferramenta é uma boa ferramenta para nós darmos formação aos trabalhadores do setor, porque nós podemos fazer consulta aos trabalhadores através da ferramenta, fazendo com que eles respondam a algumas questões que aqui estão. Podemos ir avaliando periodicamente também como é que isso é feito, por isso esta ferramenta eu acho que se for utilizada na formação para estes setores de atividade, através de cursos de empregador ou trabalhador designado, nomeadamente para outros setores, poderia ser uma mais-valia. Há aqui ainda uma que alguém que faz a pergunta se não pode ser incluído no PSS, não podemos anexar o relatório final de avaliação de riscos como desenvolvimento do PSS? Sim, sim, isso pode. Ok. Parece-me que não há mais questões. Estamos disponíveis através dos nossos contactos oficiais para tirar qualquer dúvida a qualquer utilizador que entre e que tenha alguma dificuldade, que entre em contacto connosco, nós de bom grado daremos essa ajuda. Ok. Bom, doutora, vamos se calhar dar por terminado este webinário. Queríamos mais uma vez agradecer-lhe a sua disponibilidade, que foi imensa, numa semana de muito trabalho. Dizer-lhe que nós tivemos cerca de 350 inscritos para este webinário, portanto conseguimos bater aqui um recorde no nosso 5º webinário ao nível das inscrições. Já agora deixo aqui a informação de que a doutora Emília Telo vai fazer-nos chegar alguma informação que nós iremos depois enviar amanhã juntamente com a gravação para que fiquem com todos os links, com toda a informação que seja necessária para poderem estudar um bocadinho mais esta ferramenta. Relativamente ao próximo 5º às 5, o tema será o BIM, a digitalização na construção, portanto também bastante técnico. Portanto, resta-me agradecer a presença de todos e despedir-me até à próxima 5ª às 5. Muito obrigada a todos.